Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Só que ele toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Ele vai em direção à morte. E ele vai não como alguém que vai ser libertado, não é isso. Ele vai em direção à morte com afã, com empenho, com zelo, com decisão firme. Por quê? Porque ele sabe que a missão dele é, de fato, morrer. Alguém que nasce com a noção clara, desde o seu primeiro momento de concepção, de que deve morrer. Porque ele, morrendo, vai conquistar a vida. Ele, morrendo, vai conquistar a ressurreição. Ele, morrendo, vai conquistar tudo, não só para si, mas para todos os outros, para aqueles que ele ama, para aqueles que são criaturas dele e que agora são irmãos dele, da mesma carne que ele. Ele vai com alegria e vai com decisão, firme decisão. Chegou a hora, afinal. E em nenhum momento, nenhuma lamentação. Não há nada que possa se desconfiar que talvez passasse pelo fundo da alma dele, ainda de forma inconsciente, uma certa inconformidade com o que ia acontecer. Nada. Ele vai com decisão. E envia mensageiros à frente dele, porque ele quer, certamente, encontrar estes ou aqueles lugares onde ele possa repousar uma noite para caminhar rumo a Jerusalém. Ele terminou a missão dele na Galileia, fez um sucesso tremendo, extraordinário, insuperável, um sucesso nunca jamais visto, com todos os milagres que ele operou, não deixou um só caso de ser atendido, não deixou uma só alma arrependida sem ser perdoada, perdoou a todos, e com uma fama extraordinária, da qual ele poderia tirar um proveito também extraordinário, e entretanto, ele deixa Galileia para trás e vai a Jerusalém. Para ir a Jerusalém, é forçoso que ele deva passar pela Samaria. E na Samaria, os samaritanos têm um verdadeiro ódio contra os judeus, porque eles, samaritanos, não seguem os mesmos princípios que os judeus têm, abandonaram a religião verdadeira numa série de aspectos, conservaram alguns poucos e abandonaram uma série de outros, e nesses que abandonaram têm ódio aos judeus porque estes observam a lei e observam os costumes. E por isso estes mensageiros que vão à frente entram num povoado de samaritanos, e os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém, e eles atrapalhavam os judeus que atravessavam a Samaria com vistas a irem cumprir os seus deveres de Jerusalém. Eles tinham ódio. E eles, portanto, não querem saber de Nosso Senhor passar por lá e não dão pousada. Ora, nós vamos encontrar os filhos do trovão, São João e São Tiago, querendo resolver o caso rapidamente. Eles andaram fazendo milagres por todos os cantos. Claro, eles andaram curando enfermos, eles andaram expulsando demônios, eles andaram, enfim, atendendo estes e aqueles casos com uma eficácia extraordinária. E eles se lembram de Elias. Elias com os 2 capitães e os 40 soldados respectivos de cada um. E eles, então, se julgam agora senhores de todos os poderes divinos. Eles se julgam senhores capazes de usar desses poderes para vingança pessoal. Eles se sentiram ofendidos por esse trato dos samaritanos. Já deviam ter passado por outras circunstâncias da vida, onde os samaritanos fizeram alguma, e eles guardam um ressentimento no fundo da alma contra os samaritanos, tremendo. E eles queriam, agora, nesta circunstância, aproveitar-se
desse maltrato que eles dão ao Divino Mestre, que eles já têm como divino e já têm como Messias, e vão perguntar a Nosso Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Eles querem fazer o uso dos poderes que Nosso Senhor conferiu a eles, mas eles ainda no processo em que eles estão, eles ainda pedem licença. Eles ainda perguntam. Era só Nosso Senhor viver mais 3 anos que eles já não perguntavam mais. Porque eles têm ainda uma noção, apesar de saberem que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro, apesar de eles saberem que, portanto, ali está o Messias, eles guardam em relação ao Nosso Senhor uma concepção política, social do Messias. E eles então querem aproveitar essa circunstância para fazer valer o amor próprio deles, e um amor próprio político-social. Quando a pessoa entra por essas vias, é difícil arrancar isso do fundo da alma. Não é fácil. Aquilo se penetra com verdadeiras raízes e ninguém arranca. Não é fácil arrancar. Não é fácil arrancar. E não é que eles façam esforços para arrancar, eles nem se dão conta. Eles estão nesse vício e não se dão conta de que que as raízes penetraram a fundo na alma deles. Eles nem sequer se dão conta bem exatamente do que nós vamos fazer em Jerusalém. Isso é uma loucura. Ir a Jerusalém nessas circunstâncias é comprar um caso que bem pode dar na morte. Agora, Nosso Senhor revelou que ele ia para morrer. E, entretanto, eles, com essa perspectiva político-social, querem usar dos poderes que Deus deu a eles, que Nosso Senhor conferiu a eles, para os interesses próprios. Exemplo para nós. Exemplo para nós, porque muitas vezes nós podemos ter a tentação de fazer uso das prerrogativas que Deus nos dá com a vocação, hábito, formação, conhecimento, etc. É possível que a gente use disto para vantagem pessoal, para aparecer, para chamar a atenção sobre si, para galgar, para interesses pessoais, e isto sempre que nós não guardamos clarissimamente, no mais fundo de nossa alma, uma noção bem exata a respeito da grandeza da nossa vocação e da gratuidade do chamado. E dos aspectos sobrenatural da nossa vocação. E é o que está acontecendo com eles. Ora, Nosso Senhor, que vai para os tormentos da paixão, diz, voltando-se a eles, repreende-os porque ele não veio com este objetivo, ele veio com o objetivo de salvar e não de condenar. E partiram para o outro povoado.